da tarde deste segundo dia, foram realizadas atividades em dois ambientes. No auditório, Douglas Santos, Rui Campos e a professora Beatriz faziam uma abordagem sobre o capitalismo e a nova ordem mundial. Na sala 1, a professora Odete da USP, o secretário da Prefeitura Municipal de Campinas, juntamente com outros professores e alunos ali presentes, discutem o tema Problemas de Urbanização de Campinas. Ao final das palestras são entrevistados Douglas Santos, Rui Campos e Marcos Bandini. Professor Douglas Santos, todos nós sabemos que o fenômeno da urbanização, do crescimento urbano, além de um fenômeno econômico, é um fenômeno também político. E por ser político, gostaria de saber a opinião sua sobre quais as soluções que o geógrafo, a nível de política, pode vir a oferecer para que essa formação, esse crescimento urbano, de forma racional, exemplo de São Paulo, possa vir a ser atenuada ou que não sirva para outras metrópoles que estão surgindo aí no país, no caso de Campinas. O que me parece é o seguinte: a geografia, como qualquer outro ramo do conhecimento científico, ela tem a possibilidade de propor uma análise das contradições da realidade, tanto de São Paulo quanto de Campinas, ou como de qualquer outra metrópole. E no caso, por exemplo, as questões que envolvem politicamente, que envolvem o desenvolvimento de uma cidade como São Paulo, ou o desenvolvimento de uma cidade como Campinas, elas se expressam sempre materialmente, quer dizer, geograficamente, enquanto uma divisão territorial das pessoas. E como é que a gente verifica isso? Justamente na medida em que você anda por aqui, você vai ver um bairro de um certo tipo, por ali você vai ver uma favela que é um bairro de outro tipo, e você vai tendo então uma série de territorialidades das diferenças que a própria sociedade contém. Então, São Paulo, por ser uma cidade de 10 milhões de habitantes, ou a gente poderia até dizer, o grande São Paulo é uma grande cidade de 15 milhões ou 16 milhões de habitantes, ele expressa isso de uma forma muito evidente, né? Quer dizer, claro que a mesma coisa nós vamos poder encontrar no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro as favelas sobem morro, né? Enquanto que em São Paulo as favelas estão no fundo de vale. E quando você agremia uma grande parte da população no fundo de vale, as coisas elas só aparecem do ponto de vista da televisão ou de qualquer outra coisa na forma de enchente, na forma de uma mortalidade muito grande, na forma de leptospirose, na forma... no conjunto de questões que é já essa contradição na sua expressão mais conflituosa. Agora, o movimento da cidade, seja de Campinas, seja do Rio de Janeiro, seja de São Paulo, ele, vamos dizer assim, ele é a materialização territorial das contradições da sociedade capitalista. Então, ele não pode ser visto de outra maneira. A cidade, como o fenômeno que nós observamos hoje como cidade, não é a cidade de qualquer momento, né? A cidade de Campinas ou a cidade de São Paulo não pode ser assemelhada à cidade de Roma Antiga. Aquelas contradições eram umas, as nossas contradições são outras. E as contradições de hoje, elas envolvem fundamentalmente uma profunda exploração do trabalho humano, né? E a cidade, dentro de um país como o Brasil, vai expressar, consequentemente, os problemas da distribuição da renda. Na medida em que você tem a casa, a moradia como uma mercadoria, a distribuição da renda vai colocar cada um num bairro, vai colocar cada um num lugar, vai colocar cada um dentro de uma determinada condição. Então, evidentemente que a análise disso, ela não serve somente a um mero diletantismo acadêmico. Ela serve ao movimento sindical, serve ao próprio capitalista, serve ao próprio investimento, mas serve fundamentalmente ao movimento dos trabalhadores. Acho que essa é uma questão importante. Agora, eu acho que a gente também não pode confundir o movimento da máquina de Estado, seja ela dominada por este ou por aquele partido, com o movimento da classe trabalhadora, porque eu acho que isso é uma confusão que pode nos levar, inclusive, a uma espécie de, vamos dizer assim, de suicídio das relações de classe, né? Quer dizer, eu acho que nem mesmo a burguesia dentro do Brasil se confunde com o governo Collor ou com o governo Sarney ou com qualquer governo. Ela é uma classe social. Da mesma maneira que nós não podemos confundir o movimento dos trabalhadores com este ou aquele governo ou aquele partido no governo. Acho que, na verdade, o que nós estamos é avançando essas contradições políticas e tentando aprender o que a gente faz com elas, né? Quer dizer, em que medida o desenvolvimento desse movimento ele tem um conteúdo partidário, em que medida este conteúdo partidário é a gestão de Estado,
em que medida ele não tem esse conteúdo partidário, o confronto se dá de outras maneiras, e eu acho que é isso que a gente está aprendendo nesse momento, frente a toda a situação política que o país está passando. O professor Rui Campos vai fazer as considerações a respeito do que houve aqui na plenária. A gente tentou, basicamente, conversar sobre as mudanças e tendências que estão ocorrendo atualmente, enfocando principalmente a questão das mudanças que as alterações no leste europeu têm provocado no mundo, principalmente a questão ideológica de discutir, né, o fim do socialismo. E nisso, relembrar a importância que se tem de não desprezar os grandes pensadores do passado, principalmente reutilizar, né, o próprio Marx na análise da própria falência ou aparente falência dos países que se diziam marxistas e incluir essa discussão dentro das mudanças que estão ocorrendo no próprio sistema capitalista, já que a chamada crise do socialismo não é desligada da chamada crise do capitalismo. E inserir a realidade brasileira e latino-americana nesta crise. A gente levantou, basicamente, que a grande questão brasileira é a falta de uma grande questão, né, de uma questão que motive, que congregue a sociedade civil a respondê-la historicamente. A falta de perspectiva e a introdução de uma falsa perspectiva, o chamado neoliberalismo e a moda da própria modernidade, num país em que a própria idade moderna, no sentido histórico, ainda nem chegou. E é nessa perspectiva que a gente tentou discutir que os problemas mundiais, como os problemas brasileiros, se enquadram numa mesma perspectiva, que é a de como está se arranjando o capital mundial. Quer dizer, a nova forma de rearranjo do capitalismo a nível mundial é que vai praticamente definir o futuro de muitas realidades, inclusive a brasileira.